Olá pessoal, eu queria mostrar para vocês hoje uma bike que eu gosto muito, uma bike que é rara, uma bike que pouca gente conhece. Essa é uma Team Le Monde, esta é a marca da bicicleta. Aqui ela tem o nome de um ciclista chamado Greg LeMond, mas a marca da bicicleta é Team Le Monde. Por quê? Porque Team Le Monde era uma linha de acessórios, de bicicleta, de acessório, capacete, caramanhola, roupas, etc., lançado pelo Greg LeMond logo após o Tour de 1986, que ele foi campeão. Nós vamos falar da carreira do Greg LeMond mais ao final, mas eu queria mostrar alguns detalhes nessa bicicleta que a tornam cheia de história. Uma bicicleta que marcou um determinado momento aí da história do ciclismo. Por quê? Porque Greg LeMond foi um ciclista, rapidamente, que ganhou o Tour de France de 86, foi o primeiro não europeu a ganhar o Tour de France. O Tour de France começou em 1903, só em 1986 um não europeu ganhou o Tour de France, 83 anos depois. E para comemorar aquela vitória emblemática foi lançada esta bicicleta, uma bicicleta com o nome do campeão, uma bicicleta com as cores do Tour de France. Ela tem um amarelo que é bem relacionado ao Tour de France, a fita do guidão também é da cor do Tour de France. Ela é uma bicicleta inteira campagnolo, a linha Campagnolo Victory, que é uma linha Campagnolo intermediária. Ela não é a mais simples, mas também não é a mais top, que é a Record, Super Record. Então, câmbio Campagnolo Victory, pé de vela Campagnolo Victory, canote de selim Aero Campagnolo, enfim, ela é inteira Campagnolo, a bicicleta, uma linha Campagnolo intermediária, alavancas Campagnolo. Mas o que eu acho mais bacana nessa bicicleta? O que eu acho mais bacana é a história que ela conta através dos adesivos que ela tem, etc. E ela tem um adesivo dizendo Campeonato Mundial de Júnior, porque o Greg LeMond foi campeão mundial de júnior. Aqui ela tem campeão mundial, porque ele também foi campeão mundial adulto. E tem também aqui o Tour de France de 86. A curiosidade é que o Greg LeMond ganhou 3 Tour de France, mas só tem o de 86 aqui. Por que só tem o de 86? Porque essa bicicleta foi lançada em 1987, comemorativa ao Tour de France de 86. Aqui ela tem a assinatura do Greg LeMond e, enfim, é uma bicicleta toda cheia de simbolismo. Nós vamos contar uma história sobre ela aí, mas a curiosidade maior é a seguinte: todo mundo, ou muitos de vocês, devem conhecer a marca LeMond de bicicletas. É uma marca relativamente famosa, foi vendida para Trek, depois ela parou de fabricar por problemas de uma disputa entre a Trek, Greg LeMond e Lance Armstrong. Nós vamos contar essa história talvez num outro vídeo, e ela deixou de fabricar. Mas a bicicleta era LeMond, uma bicicleta excelente e que está para voltar a fabricar agora, 2022, 2023, deve voltar a fabricar LeMond. Agora essa daqui, a curiosidade é que ela não é uma LeMond, ela é uma Team LeMond. A bicicleta LeMond, ela surgiu em 87 e deixou de ser fabricada antes de 1990, porque em 1990 surgiu a LeMond. E a pergunta é, o que aconteceu que uma bicicleta bonita, uma bicicleta toda emblemática, toda cheia de simbolismos, deixou de ser fabricada? Vocês vão ver provavelmente aí um cartaz em que diz que ela é uma bicicleta top, uma bicicleta muito bem feita, mas que deixou de ser fabricada. E o que aconteceu, nós vamos contar na sequência. O que aconteceu é que houve, entre uma coisa e outra, entre o lançamento dessa bicicleta e o desaparecimento dessa bicicleta, o que aconteceu foi uma caçada de peru. Aliás, aqui no Brasil alguém já vai falar, não, isso não foi uma caçada de peru, isso foi uma caçada do peru. Essa bicicleta, ela foi construída por um projetista americano chamado Roland Della Santa, que construía quadros para o Greg LeMond. E ele fez um primeiro lote de 200 bicicletas para teste, protótipo, etc., nos Estados Unidos, e depois as outras seguintes foram feitas na Itália, que é o caso dessa. Pouquíssimas bicicletas foram fabricadas. A gente tem notícia que essa chegou no Brasil em 1987
e que seria a única que veio para o Brasil. Então fica a curiosidade, será que tem outra dessa no Brasil? Se tiver, deixa o comentário aí, a gente vai tentar entrar em contato e tentar descobrir onde está essa outra para a gente trocar informações e saber mais da bicicleta. Greg LeMond era um ciclista americano que tem uma história incrível, uma história muito bacana. Ele, aos 16 anos, ele tinha alguns objetivos no ciclismo, objetivos muito simples que qualquer ciclista faz. Por exemplo, ele fez um primeiro objetivo que ele ia participar do Campeonato Mundial de Júniores em 78 para pegar experiência. Isso ele fez em 77, essa lista. 78 ele ia pegar experiência, 79 ele ia participar do Campeonato Mundial de Júnior e ganhar o campeonato, era o objetivo. O terceiro objetivo era ser campeão, em 1980, ser campeão da Olimpíada de Moscou, da Olimpíada que ia ser disputada na antiga União Soviética. E o quarto objetivo dele era ser campeão mundial de ciclismo, de estrada. E o quinto objetivo era ganhar o Tour de France antes dos 25 anos. Ele queria ser campeão mundial de estrada até os 22. Bom, o caso do Greg LeMond, ele acaba sendo muito estudado em cases de administração, de finanças, etc. Por quê? Porque ele é um cara que criou objetivos e foi em busca desses objetivos, de realizar, de executar esses sonhos, etc. Para dar retorno do que aconteceu, ele realmente foi em 78 para o Campeonato Mundial, ele tinha apenas 17 anos, no dia que ele fez 17 anos, inclusive foi a corrida, ele fez 9º lugar, que foi aquele momento que ele foi só para conhecer ali, ver como é que era. O ano seguinte, 79, ele corre o Campeonato Mundial de Júnior e ganha o Campeonato Mundial de Júnior. Em 80, ele tinha apenas 18 anos, mas ele foi convocado para representar os Estados Unidos na Olimpíada. Só que o que aconteceu? Os Estados Unidos boicotou a Olimpíada, que foi realizada na União Soviética, e não teve a Olimpíada. Então ele acabou não cumprindo, não por vontade própria. O Campeonato Mundial de Estrada, que ele tinha pensado em ganhar aos 22 ou 23 anos, ele ganhou, foi campeão mundial de estrada com apenas 22 anos. E o Tour de France, que ele pensava em ganhar, o primeiro Tour de France, com 24 ou 25 anos, ele ganhou o Tour de France com 25 anos. É até curioso, parece que, né, não é verdade essa história, parece uma lenda tal, mas esses dias mesmo vendo um filme que o pai dele dá uma entrevista, ele mostra inclusive o diário dele, escrito com uma letra dele lá, uma letra de um adolescente de 16 anos, traçando os objetivos e depois como ele cumpriu esses objetivos. Essa bicicleta, como é de 87, ela só fala dessas 3 primeiras conquistas que eu falei, mas o Greg LeMond foi campeão do mundo mais uma vez, e foi campeão do Tour de France, além desta, mais 2 vezes. Ou seja, ele foi 2 vezes campeão do mundo e 3 vezes campeão do Tour de France. 86, ele ganha o Tour de France, começo de 87, ele lança essa bicicleta e no início de 87, já se preparando para o Tour de France de 87, acontece aquilo que eu falei que era a caçada de peru. Ele vai fazer, é comum nos Estados Unidos, as pessoas com um pouco mais de posse e tal, eles costumam ir para uma caçada de peru na primavera. E ele foi caçar com umas pessoas e entre elas o cunhado dele. E eles estavam lá tentando não ser visto pelos perus e ele estava sentado num lugar atrás de um arbusto lá e de repente ele levantou meio de sopetão e o cunhado pensou que era um peru e atirou com uma espingarda, né, espingarda de chumbo. E ele recebeu aproximadamente 50 chumbos pelo corpo, um tiro que pegou em cheio nele e começou a perder sangue muito rapidamente. Por sorte, havia nas proximidades, ele já era um cara famoso, tal, ganhador do Tour de France, havia nas proximidades um helicóptero que foi lá, o resgatou, ele tinha perdido 65% do sangue do corpo dele e dizem os médicos que quando ele chegou no hospital, ele tinha apenas mais 10 minutos de vida. Se ele tivesse sido atendido por uma ambulância, ele não teria condições de ter sobrevivido pelo simples transporte que ia demorar um pouco mais. Então foi um acidente que naquela época chocou o mundo do esporte, né? E ele ficou por causa disso, passou por algumas operações, etc. Até hoje, ele ainda tem alguns chumbos pelo corpo, ele tem um problema aí de contaminação por chumbo, ele não consegue pedalar, quando ele pedala hoje piora por causa da contaminação por chumbo. Ele ainda tem, nesse momento, 2 chumbos no coração, 2 chumbinhos no coração e 3 chumbos no fígado, para vocês terem uma ideia da gravidade. Ele entrou em coma e passou por 2 cirurgias, etc. E
Para a maioria das pessoas, quando acontecer um acidente dessa gravidade, acabou a carreira, né? Esse cara não volta mais. E para surpresa de todos, ele não só voltou, voltou em 1989, não só voltou, como ganhou o Tour de France novamente. Em 1989, ele já ganhou o Tour de France novamente. Essa é uma daquelas grandes histórias de retorno ao esporte, talvez uma das histórias mais bacanas do esporte mundial. Tem uma outra bastante semelhante de um outro ciclista que depois nós vamos falar, né? E que eles se tornaram primeiramente amigos e depois inimigos. É uma outra história que a gente vai contar numa outra oportunidade para vocês. Mas a verdade é que o retorno dele foi motivo de um livro famoso também que foi escrito sobre esse retorno dele, e ele teve uma prova épica em 1989, quando ele ganhou o Tour de France, porque ele ganhou o Tour de France na última etapa. Ele disputou muito com o Laurent Fignon, disputou todas as etapas, e quando chegou na última etapa, que era um contrarrelógio de 24,5 km que terminava em Paris, apenas 24,5 km, ele estava 50 segundos atrás do Laurent Fignon. E o Laurent Fignon era um dos melhores contrarrelogistas do mundo, se não o melhor naquele momento, 1989. Laurent Fignon tinha um passo maravilhoso, era um cara que andava forte o tempo inteiro, grande, forte. O Greg LeMond já era mais miúdo um pouco, o que torna mais difícil manter o passo, quem é ciclista sabe disso. E ele vai para essa última etapa precisando tirar 50 segundos do Laurent Fignon. E o Laurent Fignon, inclusive, nem ele acreditava que o Greg LeMond pudesse tirar 50 segundos dele. Afinal, ele tinha que fazer 2 segundos mais rápido por quilômetro para poder tirar. E aí o Laurent Fignon correu com um rabo de cavalo, né? Ele não era tão aerodinâmico assim, e ele não correu com uma bicicleta totalmente aerodinâmica. Vem o Greg LeMond, né? Ele usa aquele guidão aerodinâmico, né? Um guidão abaixado, e ele também usa um capacete aerodinâmico. E aí ele começa a tirar tempo do Laurent Fignon. Ele vai tirando tempo, vai tirando, etc. Na verdade, ele largou antes do Laurent Fignon, né? Mas o Laurent Fignon vê que ele está andando mais rápido, recebe informações que ele está andando mais rápido, e quando o Greg LeMond termina, porque ele largou na frente, ele termina, ainda tem o Laurent Fignon para chegar. E aí fica todo mundo lá na Champs-Élysées, lá, aquele monte aquela multidão esperando a chegada do Laurent Fignon, porque todo mundo percebia que a coisa ia ser decidida nos segundos. Agora, vocês imaginam um Tour de France que tem 3.500 quilômetros de distância, percorrendo por 20 e tantas etapas, 3 semanas correndo, passando por montanhas gigantescas, passando por abismos, se decidir na última etapa e ainda por segundos, né? E aí ficou todo mundo esperando a chegada do Laurent Fignon para ver o que tinha acontecido. E aí chega um ponto que percebe que o Greg LeMond vai ser o campeão. O Laurent Fignon chega, a hora que ele chega, ele cai da bicicleta, ele se joga no chão lá, ou cai de exaustão mesmo, e não acredita que ele perdeu o Tour de France por 8 segundos. Até hoje, isso é a menor diferença entre o primeiro e o segundo colocados no Tour de France. Uma história fantástica, né? O Laurent Fignon, que já estava mais ou menos no ocaso da carreira dele, mais ou menos no final da carreira dele, não acreditava que havia perdido o Tour de France. E por outro lado, o Greg LeMond, a esposa dele que estava assistindo a corrida, não tinham certeza ainda se ele havia ganhar. Então começou aquela coisa, mas ganhou, quem ganhou, tal, ficou aquela coisa, até que foi anunciado meio rapidamente o resultado, e o Greg LeMond, depois de ter passado por esse acidente que o deixou em coma, que ele passou por 2 cirurgias, que ele quase morreu, ele volta e ganha o Tour de France por 8 segundos. E para melhorar ainda a história, em 1990 ele vem e ganha de novo o Tour de France. E nesse ganha, perde, caçada de peru, etc., a bicicleta Team LeMond parou de ser fabricada. As coisas aconteceram, daí saiu a LeMond em 1990, depois o 3º Tour de France dele, e essa bicicleta ficou em números pequenos, e hoje quem tem uma, né, quem gosta disso, gosta dessas coisas exóticas, diferentes, etc., quem tem uma bicicleta bem rara na mão, e é isso que nós queríamos mostrar para vocês. Espero que você tenha gostado, assine o canal, subscreva o canal, se inscreva no canal, e nós estamos esperando você para os próximos episódios. Yes,